Gente, vamos dar continuidade na página 405. Vamos falar do conjunto dos números reais. É simples essa parte, só a gente ter bastante atenção. Nós já falamos um pouquinho desse assunto lá no módulo 2, nós vamos aprofundar um pouquinho agora. Conjunto dos números reais. Quem se lembra o que é o conjunto dos números reais? Quem falou aí que ele é formado pela reunião de todos os conjuntos, tá certo, muito bem. Então, dentro do conjunto dos números reais estão todos os conjuntos. Vamos lembrar quem são esses conjuntos. O primeiro conjunto que foi criado foi o conjunto dos números naturais, representado pela letra N. Conjunto dos números naturais, ele é formado pelo zero e todos os números positivos. E depois dos naturais foi criado o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. Aí o conjunto aumentou. Dentro dos inteiros estão os zeros positivos e também os negativos. Então, por isso que os naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Porque o conjunto dos números inteiros é formado pelo zero, os positivos e os negativos. E os naturais é formado pelo zero e os positivos. Depois do conjunto dos números inteiros, foi criado o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q. Aí vocês podem perceber que dentro do conjunto dos números racionais estão o conjunto dos números naturais e também o conjunto dos números inteiros, porque os conjuntos dos números naturais e o conjunto dos números inteiros são números que podem ser transformados em frações, certo? Mas o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais, além dos os números inteiros e os números naturais, tem outros números, né, que podem ser transformados em frações. Então, por isso que ele é maior do que os naturais e do que os inteiros, do que o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. E também, depois do conjunto dos números racionais, foi criado um outro conjunto, que é o conjunto dos números irracionais, que são aqueles números que não podem ser transformados em frações. Então, por isso que ele está fora, ele não tem relação nenhuma com o conjunto dos números naturais, nenhuma com o conjunto dos números inteiros e nem com o conjunto dos números racionais. E vocês podem perceber que tem esse outro conjunto representado pela letra R, que é o conjunto dos números reais, e dentro dele está o conjunto dos números irracionais, naturais, inteiros e racionais, porque ele é a união de todos os conjuntos. Dentro dele estão todos os conjuntos, certo? Então, aí, vocês fazendo esse desenho, lembrando da propriedade de cada um, vocês não vão ter dificuldade. Fazendo esse desenho, gente, vai ajudar muito vocês a resolver os exercícios. Então, sempre faço esse desenho que facilita bastante, tá bom? Agora, vamos fazer a leitura aí na página 405, que ele diz aí o seguinte para nós, ó. No módulo 2, você conheceu o conjunto dos números reais, R, obtido pela união dos números racionais, Q, e dos números irracionais. Matematicamente, podemos usar a seguinte representação, Q, U, união com I, igual a R. O símbolo U, na teoria de conjuntos, indica a união entre dois conjuntos, isto é, os elementos de um conjunto, união, são elementos de um e ou de outro conjunto. Assim, o número real ou é racional ou irracional. Entretanto, nenhum número pode ser ao mesmo tempo racional e irracional. Por isso, dizemos que não há elementos comuns entre dois conjuntos, ou seja, que racional e irracional são conjuntos disjuntos. Grifa essa parte, gente. O conjunto dos números racionais e irracionais são disjuntos porque dentro do conjunto dos números racionais tem números que podem ser transformados em frações e dentro do conjunto dos números irracionais são números que não podem ser transformados em fração.
Então, por isso que não tem nenhum elemento que está no conjunto dos números racionais e que também está no conjunto dos números irracionais. Então, por isso são conjuntos aí disjuntos, não tem intersecção, eles não têm nada em comum. Então, aí, por isso, esse símbolo, gente, significa, vamos dizer, o invertido, quer dizer aí intersecção, o que tem em comum no conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais não tem nada em comum, então é vazio. E aqui embaixo ele explica mais. Então, grifa essa parte, gente, que o conjunto dos números racionais e irracionais são conjuntos disjuntos, certo? Grifa a partir de entretanto. O símbolo intersecção, que é o invertido, podemos dizer assim, na teoria dos conjuntos, indica a intersecção entre dois conjuntos. Ou seja, o conjunto intersecção possui elementos comuns ao conjunto dados. Grifa essa parte também, por favor. Já vimos também que os números naturais n e os números inteiros z são subconjuntos. Subconjuntos é estar dentro, igual mostrei para vocês no desenho. O conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Então, são subconjuntos. Subconjuntos é estar dentro. Coloca aí também na apostila. Subconjunto é estar dentro. De quê? Então, vocês podem perceber que os naturais e os inteiros estão dentro do conjunto dos números racionais, porque eles podem ser transformados em fração, igual mostrei para vocês no desenho. Então, por isso que são subconjuntos de quê? Estão dentro de quê? Então, subconjunto está dentro. Como que é o subconjunto dos racionais? Perdão. Que é um subconjunto de reais, né? R é representado o conjunto dos números reais, porque o conjunto dos números racionais está dentro do conjunto dos números reais. Aliás, né, todos os conjuntos, né, estão dentro, né, do conjunto dos números reais. Então, N e Z são subconjuntos de reais também. Então, gente, para melhor entendimento aí de vocês, a outra coisa, peço para vocês grifarem também essa parte, ó. O símbolo U, na teoria dos conjuntos, indica a união entre dois conjuntos. Então, grifa essa parte também, por favor. Gente, faço esse desenho aí na apostila que vai facilitar o estudo, tá? Por favor. Sempre quando for fazer um exercício, faça aí o desenho do lado, que ajuda bastante. Vamos entender melhor o que ele quis dizer aí na apostila. Ó, que conjunto dos números racionais. União com o conjunto dos números irracionais. Então, a união desses dois conjuntos é igual ao conjunto dos números reais. Vamos entender melhor por quê. Que dentro do conjunto dos números racionais está o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. E os irracionais são aqueles números que não podem ser transformados em fração. E aqui são os números que podem ser transformados em fração. Então, a união desses dois conjuntos é igual ao conjunto dos números reais, que dá todos os números, certo? Que aí a gente, pegando tudo isso, mais os irracionais, me dá o conjunto dos números reais, que é a união dos dois, a união de todos os números, certo? Então, a união dos dois conjuntos representa aí a união de todos os números, todos os conjuntos, que dentro dos racionais, né, estão os naturais, os inteiros, todos os números podem ser transformados em fração. E aqui todos os números que não podem ser transformados. E sabemos que os conjuntos dos números reais é a união de todos os conjuntos, certo? Todos os números. Então, aqui, propriedade importante, ó. O conjunto dos números racionais, esse símbolo, gente, intersecção. Ó, até coloquei aqui embaixo, ó, mais detalhado para vocês. Intersecção entre dois conjuntos, o que tem em comum. Ou seja,
os elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, intersecção são os elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Não tem nenhum número que está no conjunto dos números racionais e que também esteja no conjunto dos números irracionais. Porque os racionais são os números que podem ser transformados em fração e os irracionais são os números que não podem ser transformados em fração. Então, por isso que não tem intersecção, não tem nada em comum entre eles. Então, por isso que a resposta é vazio, intersecção entre eles é vazio, certo? Então, lembrar que o U é a união entre dois conjuntos e o ao contrário, vamos dizer assim, a intersecção, o que tem em comum entre os dois conjuntos, certo, gente? Espero aí que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só me perguntar. E outra coisa importante aí, dois conjuntos, quando não tem intersecção, eles são conjuntos aí disjuntos. Até pedi aí para vocês grifarem na apostila, certo? Importantíssima essa propriedade, tá bom? E agora vamos para os exercícios no próximo vídeo. Qualquer coisa é só me perguntar.